começou a ficar sendo... Pronto. A aula está sendo gravada a partir de agora. Gente, bom dia. Hoje é dia 6 de agosto de 2020, 8 horas e 5 minutos. Nós vamos dar sequência à aula 2 da matéria Ato Administrativo. Nos roteiros que eu passei aos alunos, nós estamos na página 4 do roteiro das aulas 10 e 11, e nós vamos tratar do conceito de ato administrativo, em especial com posição doutrinária de autores relevantes. Uma coisa importante, gente, o ato administrativo ele não surgiu do nada, a base de compreensão dele é o ato jurídico do direito privado. Nós já tratamos bastante desse instrumento, desse elemento, desse conceito, porque no primeiro semestre desse ano, quando nós estudamos Direito Administrativo 1, as ações da administração, nós precisamos dessa noção de ato administrativo para entender as ações do administrador público. De qualquer forma, a noção do ato administrativo, ela tem a ver com os atos praticados, ou melhor, com a formalização dos atos praticados por agentes públicos ou por particulares no exercício da função pública. Se por acaso, acho que vocês lembram na matéria de servidor público, de agentes públicos, existem pessoas que não prestaram concurso, não foram nomeados, não foram indicados por livre nomeação, eles não foram eleitos, mas eles exercem uma função pública e no exercício daquela função pública, embora particulares, eles realizam atos administrativos. Por exemplo, uma empresa privada de fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, presta um serviço público e a prestação daquele serviço público pela pessoa de direito privado é um exercício de uma função pública. Então, os atos realizados no exercício da função pública devem ser entendidos como ato administrativo. Veja, o ato aconteceu na realidade e aquilo pode ser filmado, pode ser gravado, pode ser visto naquele momento e aquele ato, aquela situação real vai ser interpretada, vai ser explicada, vai ser definida pela ciência do direito ou dentro da ciência do direito, segundo certas características. Se por acaso uma pessoa física, uma pessoa de direito privado realiza um ato de compra e venda, aquele ato jurídico de direito privado possui 3 elementos que vocês conhecem: agente capaz, objeto lícito ou não defesa em lei, determinado ou determinável, e a forma de realização, ela não pode estar prescrita em lei. Quando se trata de um ato realizado no exercício de função pública, outros 2 elementos são identificados ou devem ser identificados para que aquele ato seja considerado válido. Veja, o ato aconteceu. Não dá para a gente desfazer na realidade o ato que foi realizado. Nós não temos uma máquina do tempo, não temos nenhum pingente da Hermione, lá do Harry Potter, para voltar no tempo e fazer tudo de novo. O que nós podemos, na área do direito, no âmbito jurídico, é declarar a validade ou a invalidade daquilo que aconteceu na vida real e, a partir dessa declaração de validade ou de invalidade, confirmar que aquele ato aconteceu da maneira que deveria ter acontecido, ou declarar que ele não deveria ter acontecido daquele jeito e determinar que todos os efeitos, todas as consequências daquele ato sejam invalidados, sejam anulados, nós vamos fazer de conta que os efeitos, as consequências jamais aconteceram. Nós vamos desfazer tudo aquilo. Mas o fato é que o ato efetivamente aconteceu, certo? De qualquer forma, esse ato em direito público, ele deve ser emanado, deve ser realizado por um administrador ou quem lhe faça às vezes. A noção é jurídica, ou seja, tem muito mais a natureza de manifestação da vontade do agente do que a realização dessa vontade no mundo real. O fato, vou melhorar isso, aconteceu um ato, uma atividade se deu no mundo real, você pode filmar, você pode gravar, houve testemunhas que o fato aconteceu, alguém agiu, e aquela pessoa que agiu realizava aquela ação
segundo os cânones da administração pública. Ele deve ser entendido como um administrador. Aquele ato que ele realizou deve ser entendido como um ato administrativo. E aquele ato administrativo, porque foi realizado por um agente público, tem a característica de produzir efeitos ou consequências jurídicos. Ok? O ato aconteceu, e porque aconteceu emanado daquela pessoa, daquele agente público, ele é dotado de validade, ele é dotado de eficácia, ele é dotado de execuibilidade. Nós vamos ver todas essas características, essas dimensões que lá em Direito Civil vocês já aprenderam. Vocês lembram daquelas dimensões da existência, da validade, da eficácia e da execuibilidade, ou eficácia no mundo real, eficácia prática. E a produção desses efeitos depende, assim, você vai entendê-lo de um jeito ou de outro, conforme a corrente voluntarista, antivoluntarista, materialista e dinamicista. Depende do ato administrativo, ou vai ser entendido como ato, ou vai ser entendido como mero ato administrativo, ou como um fato administrativo. Mas essa noção, ou seja, um agente público realiza algo que importa para o direito público, realiza algo que a supremacia do interesse público sobre o privado impõe a realização. Mas como que isso foi entendido ao longo do tempo? Veja, direito administrativo é relativamente recente. O direito privado, ele é compreendido no direito, ou na ciência do direito, pelo menos desde os tempos do direito romano. Nós temos 2000 anos de compreensão de direito privado, embora o direito romano tenha uma característica pública muito forte, mas ele sempre foi estudado como direito privado. E o direito público tem 200 anos. O direito público tem 200 e poucos anos, desde 1790, que nós temos alguma noção de que existiria este ramo do direito com mais propriedade, com mais estudo. E, bom, vamos lá. A ideia, na origem da teoria do direito administrativo, é que o ato administrativo seria apenas a ação da administração para aplicar a lei a um caso concreto. Ou seja, a ideia é que o ato administrativo era um ato de cumprimento de dever, era uma mera execução. Quando Montesquieu retomou a teoria de Locke ou de Aristóteles, mais antigo, de que o poder político deveria ser tripartido em executivo, legislativo e judiciário, entendeu-se que esse poder executivo era um poder de realização de ordens do legislador. Quando o Montesquieu falava que o juiz deveria ser a boca da lei, significava que havia um poder que determinava todas as ações em vida pública ou em vida privada, ou seja, o legislador, e os outros dois poderes seriam poderes de execução das leis. Na área da administração pública, o poder executivo cumpriria a lei de maneira vinculada, e no poder judiciário, o judiciário imporia às duas partes privadas a aplicação da lei tal qual o legislador assim determinasse. Essa era a ideia de que a lei era perfeita, que a lei poderia ser aplicada de maneira absoluta em qualquer situação, bastava utilizar de razão, como se a razão fosse algo único, como se a razão fosse algo apreensível de uma forma unívoca por todas as pessoas. Isso tem muito de ideologia liberal, isso tem muito de ideologia da época, mas até hoje nós temos um pouco dessa noção nas coisas que nós fazemos dentro do direito, ok? Mas quando os atos do administrador eram a mera execução da lei, havia-se o entendimento de que esses atos deveriam ser realizados sempre de maneira vinculada. O administrador não tinha margem de manobra, ele não tinha discricionariedade alguma para realizar os atos da lei. Ele estava a serviço do cumprimento estrito do que a lei determinava para ele. E como essas ações do poder público, da administração pública,
Era uma simples execução da lei que já havia sido posta pela vontade do povo, pela vontade dos representantes do povo, pela vontade geral, o nome que você quiser. Aquela aplicação vinculada era sempre entendida como eivada de legalidade. O administrador público cumpria a execução da lei. Ele não fazia nada diferente de pôr a lei para funcionar. E se ele punha a lei para funcionar, e ele era uma autoridade pública, sempre se presumiu, desde aquela época e até hoje, sempre houve a presunção, e o Stanton admite prova em contrário, de que aquele ato do administrador, que aquele ato administrativo é presumido como feito dentro da lei. Se por acaso um dia você recebeu uma multa na sua casa, a primeira coisa que você pensa é, puxa vida, onde foi, como é que foi que eu tomei essa multa? Eu não me lembro dela. Olha que interessante. Nós não paramos e dizemos assim, não, essa multa não existe, essa multa ela é inválida, essa multa é legal, essa multa não aconteceu. Como o ato do administrador foi realizado, como o ato do administrador declarou que houve uma infração de trânsito, nós temos que presumir que aquela infração de trânsito efetivamente aconteceu e que deve ser cumprida a penalidade imposta. Muito tempo atrás, chegou uma multa em casa e tinha a foto do carro. E a única diferença, foi muito engraçado, foi muito curioso, porque eu tinha um carro de um determinado modelo, de determinada cor, era a cor prata, e a placa era 6212. E tinha um outro carro, na mesma cor, mesmo modelo, mesma marca, de uma outra cidade, igualzinho o meu, e a placa, as letras eram diferentes, mas o número era o mesmo, 6212. Estava um pouco apagada a letra, os números estavam perfeitos, e o sistema do Detran mandou a multa para mim. Por sorte, ampliando a foto, dava para ler as letras, que eram claramente diferentes das letras da placa do meu carro, e eu consegui evitar a multa. Mas ela teve toda uma presunção de legalidade. Havia um erro, mas presumiu-se legal, e se eu não tivesse percebido o erro, eu que teria que ter pago aquela multa e os pontos na carteira viriam para mim. A outra característica, ou o outro atributo fundamental do ato administrativo, identificado desde os seus primeiros estudos no século XIX, é a imperatividade, ou, se você preferir, a coercibilidade. Se quiser escrever coercibilidade ao lado de imperatividade, eu recomendo. A imperatividade significa que é um poder de império, que é uma imposição do Estado na realização daquele ato. Existe toda uma prerrogativa do dever do administrador de realizar aquele ato e uma sujeição nossa de aceitarmos a realização daquele ato. Aliás, se nós aceitarmos ou se nós não aceitarmos, a imperatividade impõe que aquele ato aconteça. Nós gostemos ou não gostemos do ato administrativo, ele nos coage, ele é coercível. Nós somos subjugados pela realização do ato administrativo. Eu vou dar um exemplo bem forte. O poder público tem a prerrogativa de declarar um imóvel de utilidade pública e determinar a sua desapropriação. A casa pode ser sua, você pode morar, a tua família pode morar nessa casa e você não tem outro lugar para morar. Mas o poder público entendeu que aquele imóvel tem utilidade pública e ele vai retirar aquela família, vai tirar a sua família do imóvel para usar o imóvel para alguma finalidade pública. Nós, ou sua família, ou a minha família que morar nesse imóvel, somos sujeitos à coerção da realização daquele ato. Aquele ato é imperativo, não há nada que nós possamos fazer senão cumpri-lo. E se por acaso nós nos recusarmos a cumprir aquele ato, o judiciário pode ser chamado para nos retirar da casa e o poder público, o poder executivo, poder realizar a obra ou utilizar o imóvel conforme o interesse público. E havia também, à época, duas outras características, além da presunção de legalidade e da imperatividade, quais sejam executoriedade e tipicidade. Eu vou falar primeiro da tipicidade. Vocês conhecem o termo tipo do direito penal. E o tipo penal, ou a conduta prevista na lei, é exatamente esse sentido aqui no direito público. O administrador público, ele, no início
quando realizava atos vinculados, ele deveria realizar o ato exatamente, ele deveria realizar a sua conduta, ele deveria realizar aquela ação, ou promover o ato administrativo de maneira atípica. Ele não possuía liberdade de se conduzir de modo diferente do tipo previsto na lei para a realização daquele ato administrativo. Se o ato administrativo era para ser realizado segundo a lei, de um determinado jeito, aquilo era entendido tipicamente como um ato da administração pública. Não havia possibilidade de conduta adversa, porque o tipo determinava que o ato vinculado à lei deveria ser realizado exatamente daquele jeito e não de outro. Se por acaso o ato vinculado não é realizado, ou se o ato vinculado é realizado de modo diferente do previsto na lei, o administrador público comete um erro, não vou nem dizer erro, mas ele comete uma ilegalidade. Ele deveria se conduzir de um jeito e não se conduziu. É possível o particular impetrar mandado de segurança contra o ato do administrador, que, sendo por dever um ato vinculado, não é realizado conforme a lei determinou. Nós cidadãos, temos o direito subjetivo de que a administração pública haja conforme o tipo, haja de maneira vinculada. Se a lei manda o administrador agir de forma vinculada, conforme a lei determina, daquele jeitinho que a lei mandou, e ele não realiza, ele comete uma ilegalidade, e nós temos a possibilidade de impetrar mandado de segurança contra aquele ato ilegal, contra aquele ato coator. E agora nós vamos falar de executoriedade. É uma palavrinha complicada, mas na origem, executoriedade tem a ver com a prerrogativa do ato ser executório. Ele será realizado. O termo executoriedade significa o administrador público tem a prerrogativa de realizar aquele ato, ele vai cumprir o tipo, ele vai proceder conforme a conduta exigida pela lei para ele, e ele não precisa do judiciário para realizar aquele ato. O administrador público tem a prerrogativa de executar o ato administrativo previsto em lei para que ele realize, sem precisar pedir para o judiciário. Veja, essa é uma característica que foi identificada nos atos administrativos estudados no final do século XVII e começo do século XVIII. E por causa desses atos historicamente estudados, identificou-se, e por favor, isso é dogmático, então eu peço que vocês anotem, decorem. Se por acaso perguntarem em alguma prova, em algum concurso público, quais são os atributos ou quais são as características do ato administrativo, essas 4 características historicamente apresentadas e dogmaticamente estudadas hoje em dia, são apresentadas como a resposta certa da questão. Os 4 atributos, ou as 4 características são a presunção de legalidade, imperatividade ou coercibilidade, executoriedade e tipicidade. Historicamente, a ideia foi mais ou menos o seguinte: lá em 1800, sei lá, vocês vão se identificar agora. Houve algumas pandemias, houve peste negra, peste bubônica, febre espanhola, sempre houve ao longo do tempo, infelizmente, uma epidemia, uma pandemia, uma doença que se alastrava rapidamente, uma praga que se alastrava nas cidades e que causava a morte de milhares e milhões de pessoas. E você, por acaso, eu vou reduzir um pouquinho a dramaticidade. Vamos imaginar que nós tínhamos um problema um pouquinho menor tempos atrás, sei lá, uns 5, 6 anos atrás. O problema da cidade de Campinas não era a pandemia de coronavírus, o problema era a dengue. E dengue também mata, tá? Dengue simples, depois dengue hemorrágica, pode causar morte, e é uma doença que se resolve matando o vetor, que é o mosquito. Só que é impressionante como as pessoas não gostam de fechar a caixa de água, tirar água do... Aliás, é impressionante como tem gente que gosta de pneu no quintal, de ter piscina e não arrumar. Bom, criam-se... O teu vizinho é um criador de mosquito Aedes aegypti,
e você não tem muito o que fazer, porque ele é vizinho teu, foi viajar, deixou aquela sujeira toda na casa dele. Você mora numa casa de 2 andares, você mora num prédio, olha do outro lado e está uma quantidade enorme você vê uma nuvem de mosquito lá no teu vizinho. Os mosquitos, eles não estão muito preocupados com os limites dos imóveis. Se não tem ninguém lá naquele imóvel, ele vem para o seu. E há um risco de doença muito grande. Bom, hoje você liga para o controle de endemia, você liga para a prefeitura vai até o local para verificar isso, bate a porta e se ninguém atender, a prefeitura hoje, o fiscal da prefeitura de controle de zoonoses, o fiscal, as pessoas responsáveis pelo controle de dengue, eles têm a prerrogativa de entrar na casa do seu vizinho, se bater a porta e ninguém abrir, eles podem abrir e eu vou usar entre aspas, tá? Eles invadem a casa, eles têm a prerrogativa de entrar na casa da pessoa, porque se trata de uma questão de saúde pública, uma questão emergencial, eliminar todos os focos de dengue e, verificado que todos os focos estão eliminados, ir embora. Eu não sei nem se eles fecham a porta depois, deixam aberto, mas eles deixam um auto na casa dizendo que eles estiveram lá e o que foi que eles fizeram. Veja, isso é muito comum hoje. Veja que interessante. O fiscal do controle de epidemias, pandemias, sei lá, ele tem, por lei, a prerrogativa de, sem pedir autorização para o dono e sem pedir autorização para o judiciário, entrar naquela casa que está vazia. E outra coisa interessante, claro que se o dono está lá na porta, se você não entra aqui de jeito nenhum, eu não admito que alguém entre na minha casa e você, seu fiscalzinho da prefeitura, você não vai entrar. Olha que interessante, o fiscal chama a polícia, o policial prende ou autua o dono daquela casa porque ele está atrapalhando o serviço do fiscal, e o fiscal entra na casa e faz o serviço dele. Veja, o fiscal não chamou a polícia, ou o fiscal não foi até o judiciário para pedir autorização para entrar. A lei já dá autorização para aquele fiscal entrar na casa. Vamos imaginar uma outra coisa interessantíssima. Vamos imaginar que a casa do seu vizinho está pegando fogo. Os bombeiros não têm que bater a porta e pedir autorização para entrar, ou ligar para o judiciário e pedir autorização para entrar na casa porque está pegando fogo. Alguém tem um ataque, sei lá, está tendo um problema de saúde terrível, está tendo um treco qualquer na casa, e a ambulância, o serviço do SUS, não tem que pedir autorização para entrar na casa ou pedir para o judiciário, para que o judiciário autorize a entrada. São situações que impõem a realização do ato de emergência, do ato de cuidado, do ato de proteção da saúde pública o mais rapidamente possível. Veja, em situações de pandemia, em situações de praga, em situações de emergência, passou-se a entender, eu vou escrever aqui, eu já falei isso no semestre passado, mas o ato administrativo passou a ser estudado e compreendido no início dos estudos do direito administrativo como um ato realizado por autoridade pública em situação de preservação da ordem pública, da segurança pública e ou da saúde pública. Ou seja, para preservar a ordem pública, acabei de colocar no chat, para preservar a ordem pública, para preservar a saúde pública, para preservar a segurança pública, o administrador público, aquela pessoa, aquele agente realizando atos do Poder Executivo, ele tem a prerrogativa executória de realizar o ato para preservar a saúde pública, para preservar a ordem pública, para preservar a segurança pública, quer o cidadão queira ou não. É perfeitamente possível que haja, por um comandante do destacamento, a decisão de dissolver uma manifestação pública.
Veja, as pessoas têm o direito constitucional de se manifestar publicamente na rua, pode fazer uma passeata a hora que eles quiserem. Claro que tem que comunicar para evitar problemas de trânsito, etc. Mas para fazer uma passeata, você não precisa pedir autorização para a prefeitura, você comunica. Claro que se por acaso você fizer uma manifestação e começar a ter tumulto, o comandante responsável pela segurança da área pode perfeitamente identificar um problema de segurança e dissolver a manifestação e até prender os responsáveis por aquele tumulto. Mas veja, ele não precisa pedir autorização para o judiciário, ele pode, aliás, ele deve, é um poder dever, é uma prerrogativa, realizar aquilo de maneira executória. Ele não pede autorização, ele não pede licença para fazer, ele faz e depois comunica. E aquele ato executório, imperativo, coercivo, porque ele pode até usar a força para... Veja, se a pessoa lá no caso da dengue não deixar o fiscal entrar, ele chama a polícia para segurar o dono da casa para ele poder entrar e fazer o serviço dele, na casa daquela pessoa. Por que isso começou a ser entendido em segurança pública, saúde pública e ordem pública? Porque muito tempo atrás, lá no final do século XIX, começo do século XVIII, ao longo de todo o século XVIII, e com a gripe espanhola em 1918, acontecia isso. A pessoa, vamos imaginar uma coisa trágica, uma coisa terrível. O seu vizinho e toda a família dele morria daquela gripe, ou daquela praga, daquela peste, e você estava simplesmente com medo de que os vetores daquela praga, daquela peste, ratos ou mosquitos, saíssem da casa do seu vizinho e viessem para a sua. Era uma situação terrível de saúde pública envolvida, que se não fosse controlado o mais rapidamente possível, as consequências seriam muito piores do que foram. O que você faria, então? Você ia até a prefeitura, fazia não tinha e-mail naquela época, tá? Então você escrevia à mão ou na máquina de datilografia um pedido, chegava até o setor da prefeitura, a prefeitura recebia aquilo, ia verificar a situação, mandava uma carta para o seu vizinho para que fosse respondido em até 10 dias úteis. Depois de 10 dias, alguém certificava dizendo que não houve resposta. Um fiscal da prefeitura vai até a casa, verifica que ela está fechada, entra em contato com a procuradoria do município, que inicia um processo judicial para poder entrar na casa da pessoa, porque a propriedade é o asilo inviolável do cidadão, então a prefeitura precisa de ordem judicial para entrar na casa, o oficial de justiça vai até a casa para fazer a citação, certifica do OFEC que não encontrou ninguém, faz a citação por edital, e depois de uns 6 meses a cidade inteira já morreu, porque a prefeitura não entrou naquela casa. Veja, em situações emergenciais, em situações em que a saúde pública ou que o interesse público está acima do interesse individual, entendeu-se que o administrador público não tinha que pedir autorização do judiciário. Entendeu-se que havia uma cláusula legal, uma cláusula geral dentro da lei, que não só autorizava, como impunha o dever do administrador de entrar na casa de alguém, independentemente da pessoa estar presente, independentemente da pessoa estando presente autorizar e resolver o problema de saúde pública. Se aquela pessoa tivesse um problema de saúde e, não, sei lá, por algum motivo, um problema respiratório, não podia falar, não podia autorizar, etc., não podia nem abrir a porta, havia a prerrogativa da porta ser arrombada pelo SUS ou pelos bombeiros e a pessoa receber atendimento médico. Veja, isso é executório. E por força de ser executório, não adianta depois... eu vou lembrar, não sei se vocês assistiram um desenho animado espetacular chamado Os Incríveis. Os Incríveis 2 é melhor ainda que Os Incríveis 1, mas a historinha que eu vou contar é dos Incríveis 1. Eu não me lembro agora o nome em inglês do herói, mas em português é o Beto Pera, ele é o Senhor Incrível. Desculpa o spoiler para quem não assistiu esse desenho, me perdoe. Mas o Beto Pera é um super-herói indestrutível e ele resolve, lá na sua patrulha, ele resolve salvar um suicida. Um rapaz, um senhor, resolve pular do alto de um prédio e o Beto Pera, do outro lado da rua, em cima do outro prédio, vê que aquela pessoa pulou para se suicidar e ele, super forte, super veloz, ele dá um impulso do prédio do outro lado da rua, ele pula e consegue interceptar o suicida em queda livre no ar, pega com seu pulo o suicida
e entra pela janela do prédio. Ou seja, ele consegue evitar que aquela pessoa se estapeie no chão 20 andares lá embaixo, salvou a vida daquela pessoa. Só que ele é super forte, indestrutível, pegou o rapaz em alta velocidade, quebrou a janela, aterrissou, né, de maneira terrível no prédio. E aquela pessoa suicida, ele acabou ficando muito machucado, ele teve que colocar gesso, ele teve muitos ossos quebrados. E essa pessoa que ia morrer, tentou se matar, entrou com uma ação judicial contra o herói no filme e contra o Estado, e ganhou milhões do Beto Pera, porque o Beto Pera causou danos a ele. Veja, é meio engraçado. Nos Estados Unidos, talvez isso faça todo sentido, mas na teoria geral do direito administrativo de matriz francesa, de matriz alemã, e que é a base do direito administrativo brasileiro, se por acaso o agente público, no exercício do seu ato de proteção do interesse público, causa danos ao particular, se esses danos forem entendidos como decorrentes da ação, o agente público não vai ser responsável por aquilo. Tá pegando fogo a casa de alguém, o bombeiro tem que abrir a porta com um machado, mete o pé na porta e joga água lá dentro. Veja, ele não vai ser responsabilizado por ter que dar uma porta nova para aquela pessoa ou ter que dar móveis novos para aquela pessoa porque ele molhou todos os móveis dela. Veja, ele estava lá para resolver um problema de saúde. Vou dar um exemplo mais atual ainda. Para quem não sabe, os ventiladores das UTIs para salvar a vida de quem precisa de ventilação mecânica por ocasião do coronavírus, essa ventilação mecânica é terrível, é um procedimento muito invasivo. A pessoa deve ser entubada, é um tubo que é enfiado traqueia dentro da pessoa, e isso causa danos muito sérios para as cordas vocais e para todo o tubo por onde entra, por onde o tubo é colocado. Isso causa danos à pessoa a ponto de ela ter que ficar talvez uns 6 meses comendo papinha. Não faz sentido, e às vezes para salvar a vida da pessoa, o tubo é colocado de maneira muito rápida, muito ríspida, e o dano aumenta. Não é possível cobrar indenização por dano do Estado ou do médico que fez a intubação para salvar a vida da pessoa. São danos colaterais, são danos terríveis, mas veja, no exercício da função pública, às vezes acontecem danos. Para entrar na casa da pessoa, para acabar com o foco de dengue, talvez houve uma sujeira terrível, os fiscais entraram, fizeram sujeira. Mas veja, se aquilo foi feito no exercício da função pública, aquele ato executório não pode, de forma alguma, ser entendido como um ato que responsabilize o agente público por ter feito aquilo. Eu me lembro que esse exemplo aqui é antigo pra caramba, mas é para entender. Vamos imaginar que alguém está se afogando na praia, o salva-vidas vai lá, tira, tem que fazer a massagem peitoral e tem que fazer a respiração boca a boca. Não dá para entrar com uma ação contra o Estado e contra a pessoa por assédio, onde a civil tocou os lábios dele, foram tocar no meu. Não faz sentido, o procedimento deve ser realizado. Veja, e isso é uma coisa bem interessante, os norte-americanos têm isso muito mais claro que nós. Nos atos da administração pública, para tentar salvar a vida de alguém, para cumprir uma disciplina de ordem pública, para cumprir para tentar salvar a ordem pública, a segurança ou a saúde pública, existem protocolos de atendimento. E esses protocolos, eles acabam determinando qual vai ser a conduta, ou eles tentam dar tipicidade à forma como o poder público vai realizar aquela ação. Tanto é que tem uma história muito legal, eu gostava muito de uma série chamada House, a história de um médico meio Sherlock Holmes que salvava vidas, todas as doenças mais incríveis do mundo aconteciam naquele hospital. E numa das histórias desse House, ele tinha um colega chamado Foreman, o ator é o Omar Epps, e ele consegue salvar a vida de um paciente, mas ele salva a vida desse paciente fora dos protocolos de atendimento. Ou seja, o hospital
ele determina que todos os médicos devem realizar um determinado protocolo. Não podem sair do protocolo. Em inglês é to act by the book. Você tem que fazer exatamente o que está escrito. Ele jogou os livros fora e salvou a vida da pessoa de maneira totalmente fora do previsto. Ele salvou a vida. Mas se aquela pessoa tivesse morrido, o hospital poderia ser responsabilizado porque o médico agiu fora das normas internas e sem autorização da família daquele paciente para realizar uma ação completamente atípica. Veja, a executoriedade e a tipicidade aqui, eles devem ser entendidos de maneira muito clara. Para realizar uma função de salvamento da pessoa ou para resolver uma questão de ordem pública ou de saúde pública, a autoridade pública ela tem que tomar decisões muito rápidas. Ela tem que agir de maneira que talvez ela erre. Mas veja, o erro no exercício da função, se ela por acaso fizer as coisas visando a finalidade pública, visando resolver o problema, ela não pode ser responsabilizada. Ela será responsável se ela exercer força além do que devia ou se ela sair das condutas esperadas por ela. Daí a necessidade de treinamento, daí a necessidade de administração ser feita de maneira transparente, daí a necessidade dos administradores fazerem as coisas da maneira correta e sempre fazerem as coisas explicando, informando, sendo transparentes. A mesma pergunta, o princípio da executoriedade prevalece sobre o da tipicidade? Então, olha, Letícia, princípios são muito complicados. Eles não são absolutos sendo esses 4 princípios que eu apresentei para vocês agora, que não são princípios, mas são atributos ou características do ato administrativo. Veja, o ato administrativo estudado lá no passado, eu não falei para você que o ato administrativo hoje deve ser entendido com essas 4 características. A gente vai ver mais para frente. Aliás, eu vou antecipar. O ato discricionário, ele não é típico. O ato discricionário é um ato que o administrador pode decidir se vai agir visando o interesse público deste jeito ou deste jeito. Ele tem a prerrogativa de decidir a melhor forma de realizar o ato. Logo, não é típico. Se ele pode decidir qual é a conduta, a lei não diz para ele, olha, você pode decidir qualquer uma dessas condutas aqui dentro dessa margem. Não há tipicidade, mas ele deve realizar aquilo com transparência para que todos saibam que o que ele fez foi no melhor interesse possível. E existem muitos atos administrativos que não são executórios. O poder público, veja, ele mandou uma multa para sua casa, mas ele não pode cobrar a multa, ele não pode mandar um fiscal na sua casa, te colocar de ponta cabeça e chacoalhar para ver se cai dinheiro e pegar o dinheiro. Para o Estado, para a administração pública entrar no seu patrimônio e pegar seu dinheiro para pagar a multa que é devida, ou para você pagar imposto, ou mesmo para retirar a família da casa que teve declaração de utilidade pública, aquela casa foi desapropriada, para retirar aquela família, para tirar dinheiro do seu patrimônio, para invadir os direitos fundamentais de liberdade, propriedade e moradia, é preciso ordem judicial. Ou seja, o que é executoriedade? Poder realizar um ato por conta própria sem pedir para o judiciário. Existem, e cá entre nós, a maior parte dos atos da administração pública não são executórios. Agora, todos os atos de saúde pública emergenciais para resolver uma questão de ordem ou de segurança pública, todos esses têm executoriedade, porque o administrador público tem que resolver aquilo na hora, naquele jeito. Não tem que pedir. O caso aqui do Testemunha de Jeová que a Aline apresentou. Existe uma questão bem interessante no mundo todo, que este grupo religioso dos Testemunhas de Jeová, por favor, se eu por acaso falar alguma coisa que não é precisa em relação aos Testemunhas de Jeová, eu peço de antemão perdão às pessoas que se sentirem ofendidas. Se eu errar, eu terei errado exclusivamente por desconhecimento. Tá? Então, por favor, esse vídeo vai ficar gravado depois no YouTube. Se por acaso tiver alguma imprecisão, eu aceito na verdade, eu de bom grado eu aceito toda e qualquer correção a respeito disso. Mas o que
é apresentado teoricamente para nós. Os testemunhas de Jeová possuem uma liberdade de culto, uma liberdade de crença, uma liberdade de realização da sua vida conforme certos preceitos religiosos, e há uma interpretação bíblica deles segundo a qual não é possível que uma pessoa compartilhe do próprio sangue com outra pessoa. Ou seja, a transfusão de sangue é vedada dentro da comunidade, dentro do grupo religioso dos Testemunhas de Jeová. Em que pese a pessoa ter sua vida material salva, a vida espiritual é comprometida, há um entendimento de que receber sangue de outra pessoa, doar sangue para outra pessoa, compromete a vida eterna daquelas duas pessoas, e por isso os Testemunhas de Jeová não admitem a transfusão de sangue. Vamos lá, você é o administrador de um hospital, você é o responsável pelo pronto-socorro e que recebe no pronto-socorro um testemunha de Jeová, uma pessoa do grupo dos Testemunhas de Jeová, inconsciente, e ele sofreu um acidente, ele não pode falar com você, ele não pode dizer, oi, tudo bem, eu sou testemunha de Jeová, eu não aceito transfusão de sangue. Ele perdeu muito sangue, qual é o procedimento básico, qual é o protocolo de atendimento da emergência? Chegou alguém com muita perda de sangue, deve ser reposto sangue. Aliás, por favor, gente, mesmo com pandemia, doem sangue. Se eu não sei se você está em Campinas, não sei se você está na tua cidade, vá até o banco de sangue e faça a doação. Os bancos de sangue precisam de sangue. Tá? Por favor, se você não for testemunha de Jeová, mas, por favor, façam isso, nada mais importante do que ajudar as outras pessoas, e doação de sangue é segura e você não vai... Claro, se você for igual o Michael Fale e tiver medo de agulha, já é um problema a mais, mas, por favor, façam doação de sangue, assim, faz bem, inclusive, para a própria pessoa, é gostoso ajudar. Bom, e o testemunho de Jeová, ele muitas vezes tem que fazer uma cirurgia, para fazer a cirurgia precisa haver reposição de sangue, e por muito tempo houve essa situação do hospital público precisar realizar o protocolo de salvamento daquela vida e a família daquela pessoa recusar aquele tipo de atendimento. Isso é uma discussão muito grande dentro das liberdades públicas. De um lado, a liberdade da pessoa de eu não aceito esse procedimento, e do outro, o dever do administrador público de salvar aquela vida, e o protocolo de atendimento, a forma de resolver aquilo é com a transfusão de sangue. Veja, é muito comum, já aconteceu muitas vezes, do Poder Judiciário entrar nessa, porque, veja, o protocolo eu vou fazer, e independentemente do testemunho de Jeová a querer, pedir, admitir ou não. O protocolo é esse. A família do testemunho de Jeová geralmente entra com mandado de segurança, exigindo que a religião, que o pensamento e a liberdade de culto sejam respeitados. Se vocês entrarem no Google, vocês vão ver inúmeros artigos científicos, inúmeras discussões doutrinárias e jurisprudenciais a respeito disso. Veja, o administrador público, ele vai fazer. Ele tem o dever de salvar aquela vida. Não, mas ele é testemunho de Jeová. Como resolver uma situação dessa? Eu já vi situações em que o hospital deu alta para a pessoa que estava com baixa quantidade, assim, ele precisava de transfusão imediata, mas o hospital simplesmente deu alta, a pessoa foi retirada dos protocolos daquele hospital, porque ela não aceitava o tratamento. E o hospital fez isso como último recurso para evitar uma responsabilização. Quer dizer, para salvar a vida daquela pessoa, tinha um procedimento que não era aceito naquela situação concreta. E para evitar responsabilidade civil por não cumprimento dos protocolos, por omissão de socorro, sei lá, por ser responsável por aquele óbito, o hospital tirou a pessoa deu alta para ele, para que a pessoa fosse resolver isso de outra forma. Isso também é um tipo de saída que não sei se é saída, mas essas discussões eu prefiro que vocês tenham em direitos fundamentais e direito constitucional do que aqui para saber se o ato é executório ou não. Mas, de qualquer forma, está perguntando aqui sobre o princípio da executoriedade prevalece sobre a tipicidade. Veja, são características, são atributos. E como atributo, todos nós temos várias características que, em cada situação, uma aparece mais que a outra. E quando a gente fala de, aqui na pergunta, colisão de princípios,
No caso concreto, um princípio sempre vai aparecer mais que outro, um princípio sempre vai ser mais importante que outro. Então, em cada situação concreta, a ponderação acaba acontecendo. Em algumas situações, o autor tem um princípio que é mais forte para ele que para o réu, e em outras situações é o contrário. Não existe no direito a possibilidade de um princípio ser sempre maior que o outro. Eu não sei se vocês gostam de jogo de truco, mas truco é um dos grandes esportes olímpicos universitários da minha época, e para quem não conhece, existe uma ordem das cartas e uma ordem das manilhas, que são as cartas mais importantes, as mais fortes. E as manilhas têm nome, tá? Gente, eu sei que isso aqui é direito administrativo, mas um pouco de cultura caipira também pode entrar nos próximos minutos. As manilhas, elas têm uma ordem de hierarquia. A manilha principal é o zap, vem o 7 de copas, vem a espadilha ou manilha de espadas, e o pica-fumo ou manilha de ouros. Há uma ordem, o zap sempre vai ganhar. Não tem jeito, assim, é uma ordem hierárquica e não dá para você trocar isso. Não existe um princípio que seria no direito ou na filosofia jurídica mais importante que os outros. Em cada caso concreto, um princípio pode ser mais forte do que o outro, não há hierarquia entre eles. Quem mais desenvolve essa compreensão sobre a não hierarquia dos princípios é o Robert Alexis, no texto dele, Teoria dos Direitos Fundamentais, muito forte atualmente, aliás, faz 20 anos que esse texto é lido, e é um texto altamente recomendado para entender essa questão dos princípios. Mas veja, a executoriedade e a tipicidade, elas são características destes atos que o administrador público precisa fazer de imediato. E veja, muitas vezes, hoje nós entendemos que muitos desses atos da época não eram típicos. Esperava-se que o administrador público fizesse a proteção do interesse público, ou da ordem pública, da segurança pública, da saúde pública, o mais rapidamente possível. Mas não havia um protocolo que determinasse tipicamente qual seria a conduta num caso ou no outro. Mas a ideia, na época, era de falar que o ato era típico, porque na época não se tinha ainda a compreensão dos atos discricionários. À época, o poder executivo era executor, era executador, sei lá, das ações previstas pela lei. Ou seja, entendia-se naquela época que os atos eram necessariamente típicos, a conduta estava prevista na lei. E era executório porque não tinha que pedir autorização do judiciário para que aquele ato de emergência fosse realizado. Tá? Vamos lá, pergunta do Pedro. No caso da prevalência ou não da executoriedade, todo ato deve se pautar na finalidade que deve ser prescrita em lei típica, não? Olha, todo ato deve ter finalidade pública. Se o ato do administrador não visar atingir uma finalidade pública, não visar ao atingimento do interesse público, aquele ato deve ser entendido como ilegal. Ainda que ele tenha presunção de legalidade, ainda que aquele administrador público tenha competência, seja o administrador público eleito ou concursado para realizar aquele ato, ainda que ele diga que a única pessoa competente para realizar aquele ato é aquela pessoa que realizou aquele ato, se aquele ato for realizado sem finalidade pública, sem visar atingir um fim público, aquele ato é eivado de ilegalidade, e todo ato, a gente vai ver isso mais para frente, mas pode anotar aqui, todo ato feito por autoridade pública, com desvio de finalidade pública, é um ato passível de sofrer improbidade administrativa. Se por acaso um administrador público com competência para realizar um determinado ato, faz aquele ato que se presume ilegal, que tem imperatividade, que tem, sei lá, de repente até tipicidade, mas se identificou posteriormente, provou que aquele ato não tem finalidade pública, ou seja, que aquele ato foi realizado de maneira desviada, com segundas intenções, aquele administrador público vai ser réu em ação de improbidade administrativa, ele vai ser réu em ação de responsabilidade civil e pode ser réu numa ação penal por crime contra a administração pública. Mas a gente só consegue ver isso após a análise das provas daquela situação. De início, quando o administrador público realiza um ato administrativo, nós somos obrigados a considerar que aquele ato tem presunção de legalidade, que aquele ato possui coercibilidade.
é imperativo, ele deve ser considerado um ato do Estado e não daquela pessoa física que o realizou. Em muitas situações, ele não será executório, ele será apenas exigível, nós vamos ver isso daqui a pouco. E quando o ato é vinculado, ele possui tipicidade, e quando o ato é discricionário, não há possibilidade jurídica, não há possibilidade lógica de um ato discricionário ser típico. Só que essa compreensão da distinção entre atos vinculados e atos discricionários, e essa distinção entre atos executórios e atos exigíveis, só surgiu posteriormente. E a gente vai chegar lá, gente. A gente vai chegar lá, espera só um pouquinho. Ó, dando continuidade eu falei bastante coisa para mostrar exemplos, para mostrar a situação histórica da época, mas vamos dar continuidade ao roteiro lá no item 3.2, na página 4 do roteiro. A gente acabou falando tudo isso a respeito do primeiro parágrafo do item 3.2, né? E depois de falar dos 4 atributos ou 4 características que caem em qualquer concurso público, exame de ordem: presunção de legalidade, imperatividade ou coercibilidade, executoriedade e tipicidade, nós temos outros 4 atributos, outras 4 características do ato administrativo. O ato administrativo, ele costuma ser entendido como um ato concreto. Veja, não existe abrir a porta com o pé ou com um machado para salvar a vida de uma pessoa lá dentro da casa dela, ou para apagar um fogo lá dentro, ou para eliminar um foco de dengue naquela casa de maneira teórica ou de maneira abstrata. Não existe um ato administrativo de salvamento de uma vida abstrato. O ato é realizado no mundo real. O ato efetivamente acontece na vida real. Você pode filmar, você pode gravar, você pode usar o seu celular para mostrar para todo mundo que aquele ato efetivamente aconteceu. Não há um ato abstrato, não há um ato em tese, não é um... Gente, a lei é um comando legal e abstrato. A lei, ela é criada para que possa ser aplicada nas mais variadas situações. E o administrador público, ao agir para a aplicação da lei de ofício, o que ele faz? Ele torna a lei, ele torna aquele comando legal abstrato concreto numa determinada situação. Por isso que o ato administrativo que realiza as ações que a lei determina para ele realizar são entendidos como atos concretos. Ele efetivamente é um comando que se realiza na vida de alguém. Ele é palpável, ele não é meramente abstrato. A próxima característica do ato administrativo, o próximo atributo, é o da imediatidade. Gente, acho que vale a pena usar uma folha aqui para mostrar para vocês de maneira bem clara o que é imediato e o que é imediato, ok? Nós temos aqui a lei e nós temos aqui os cidadãos, ok? Vamos ver. A lei é um comando geral e abstrato, e aqui somos nós. E as leis são criadas para que elas sejam realizadas na nossa vida. Nós devemos viver segundo a lei. Mas a lei, por ser um comando geral e abstrato, etc., ela se realiza na nossa vida de maneira mediata, ou ela é mediada pelas ações do administrador. Ou seja, no direito administrativo, a lei ela é aplicada de ofício pelo administrador nas nossas vidas, de modo que a lei ela não é diretamente aplicada na nossa vida. Existe um ato do poder público, do poder executivo, da administração pública, que medeia. Gente, é correto o que eu falei, tá bom? Mediar eu odio quem fala media, tá bom? Do mesmo jeito que a gente fala odeio, do mesmo jeito que a gente fala penteio, a gente fala medeio, né? Medeio. Então, veja, o ato administrativo intermedia a lei em relação a nós. A intermediação é feita pelo Poder Executivo, de modo que a lei ela tem uma característica de ser mediata, ou seja, a mediatidade, a lei ela não pode ser aplicada diretamente, ela só pode ser aplicada por intermédio do ato administrativo. E o ato administrativo, por estar próximo da nossa realidade, ele é de aplicação imediata na nossa vida.
Ele é justamente o que está aqui entre a lei e nós, de modo que o ato administrativo, necessariamente, ele imediatiza a relação da lei com a vida real. Por isso que o ato administrativo, por natureza, por característica, ele tem a imediatidade, ele é imediato nas nossas vidas, enquanto a lei é sempre imediata. E como ele aplica a lei de forma concreta, ele possui a concretude nas nossas vidas. Ok? Além disso, ele é unilateral. Veja, não existe na aplicação do ato administrativo qualquer bilateralidade ou qualquer busca por consenso. Claro que, por favor, o administrador público ele pode falar assim, vamos a diálogo de filme. O policial chega para a pessoa, o administrador público, o fiscal chega para a pessoa e fala para ela, olha, nós podemos fazer do jeito fácil ou do jeito difícil. Você vai permitir que a gente realize a nossa função aqui tranquilamente ou você vai causar problemas para nós? Veja, o administrador público ele vai realizar o ato que ele tem que realizar. Ele vai cumprir a função pública dele, quer você queira, quer não, quer você goste, quer não, quer eu ache bonito ou não. Ele vai fazer. A ação dele é unilateral, tem de mão única. Ele não vai perguntar para nós o que a gente acha, se a gente gosta, ele simplesmente vai realizar e vai nos... Claro, como ele é uma pessoa educada, ele vai nos comunicar, e às vezes vai até dar um tempinho para a gente se acostumar com a situação, com a ideia, mas ele vai fazer. Tá? Não há nenhuma possibilidade dele perguntar ou pedir autorização, certo? E, por fim, uma outra característica que, no final das contas, é a primária, que é o interesse público. Não adianta nada o ato ter presunção de legalidade, o ato ser imperativo, o ato ser executório, o ato ser típico, ter concretude, imediatidade, ser unilateral, mas se não houver interesse público. Se aquele ato não tiver interesse público como substrato, como fundamento, aquele ato ele não tem mais legalidade, e não tendo mais legalidade, não poderia ter sido realizado de forma alguma. Veja, se o ato não for realizado segundo o interesse público, não há base legal para ele, não há base constitucional para ele. Não existe imperatividade no ato ilegal, não existe executoriedade se o ato é ilegal, não existe tipicidade se o ato é ilegal. Se o interesse público não está presente, nada do que nós estamos falando é possível de ser entendido como matéria de direito administrativo. Talvez seja até matéria de direito penal, crime contra a administração pública. Tudo bem? Sem mais perguntas por enquanto. Se eu não respondi direito a alguma das perguntas que foram feitas, é só perguntar de novo. Se quiser falar, quiser perguntar em viva voz, fique à vontade. Levanta a mão aí da plataforma Teams, eu estou à disposição. Pois não. Eu ainda estou com uma dúvida de algo que você falou lá no comecinho do roteiro. Acabou que você foi falando dos atributos, eu ainda não perguntei. Quando você fala que o ato administrativo é uma noção jurídica que está mais relacionada à manifestação de vontade do que a realização da vontade, eu não entendi muito bem essa parte. Eu acho que eu falei o contrário. É o contrário? Então fui eu que me... Não, vamos lá. O ato administrativo, ele deve ser entendido... Espera um pouquinho, gente, está acabando a bateria aqui do computador. Antes que vocês sumam aqui do sistema e eu caia, deixa eu fazer uma... Pronto. Vamos voltar. Quem está falando é a Aline? Isso. Tá bom. Aline, o ato administrativo, ele, assim como o ato jurídico, ele deve ser entendido como um objeto do nosso estudo. E também ele deve ser entendido como algo que tem uma natureza muito mais jurídica do que efetivamente prática. Nós realizamos atos na vida real toda hora. Eu estou acenando para você. Veja, agora, esse ato, ele não tem absolutamente nenhuma importância no mundo jurídico. Os atos da administração pública, os atos da vida privada, muitos deles não têm nenhuma importância para as relações, para o mundo jurídico. Porém, existem alguns atos que causam, realizados ou não, causam consequências. Veja, existem situações na vida real que elas acontecem, você pode filmar, você pode gravar, ou seja, você tem testemunhas de que aquele evento efetivamente aconteceu, e aquele evento ele pode ou não ter consequências.
E, às vezes, as consequências daquele ato são importantes ou são interessantes para você de um jeito, mas não são de outro. Aliás, o que, assim, quando a gente vai para o fórum, nós temos lá um hospital, né? Porque no fórum só temos os atos que deram problema. Uma quantidade, sei lá, 10, 15, 100 vezes, 1000 vezes maior de atos no mundo acontecem e não dão problema. Os que dão problema vão para o fórum, vão para o hospital, vão para o pronto-socorro, porque alguma coisa deu errado neles. E nesses que deram errado ou que deu problema, é que nós vamos efetivamente estudar. Esses que nós vamos estudar, nós devemos estudar segundo a doutrina e segundo a legislação, segundo o entendimento do direito privado ou do direito público, conforme o tipo de situação aplicada. Se nós formos para, se por acaso o ato da vida real aconteceu entre particulares, é um ato que vai ser resolvido, que vai ser discutido numa vara civil. Se por acaso tem uma função pública envolvida, o ato vai ser discutido numa vara de fazenda pública. Tudo bem até aqui? Eu estou fazendo um apanhado geral, etc. Veja, os atos acontecem na vida real. E esses atos, quando acontecem e não dão problema, ninguém está muito preocupado com eles. Mas quando dá problema, quando alguém fica inconformado, quando alguém acha que aconteceu uma coisa que não deveria ter sido daquele jeito, deve haver discussão. Muitas vezes você consegue resolver isso conversando com a pessoa. Muitas vezes você consegue resolver isso sem precisar ir para o judiciário. Aliás, sem precisar ir para uma câmara de arbitragem ou de mediação. Você consegue resolver isso amigavelmente. Mas, infelizmente, ou felizmente, se você for um litigante, se você for um advogado de litígio, você vai discutir, você vai judicializar aquela questão. E vai chegar para outra pessoa e falar o seguinte: senhor administrador público, o seu ato administrativo, a sua ação, o senhor fez alguma conduta lá atrás que ela é contrária à ordem jurídica. O senhor realizou um ato que, embora presumido, de legalidade presumida, ele foi contra a lei, ele tinha uma tipicidade que era exigida, que era um ato vinculado, e o senhor não fez do jeito que era devido. Não, assim, o interesse público foi deixado de lado, ou seja, você vai discutir situações envolvendo aquele ato. O ato aconteceu, mas veja, se por acaso nós identificarmos que que a ação do administrador lá no passado não foi de acordo com os cânones do direito administrativo, tanto o chefe desse administrador, tanto o próprio administrador, quanto o Poder Judiciário podem declarar aquele ato nulo de pleno direito e extinguir os seus efeitos. Por exemplo, ele te cobrou uma multa. Se por acaso ficar caracterizado que aquela multa era indevida, você não vai pagar a multa. Aquele ato vai ser considerado nulo e os efeitos dele, as consequências dele, pagamento de multa, vão ser eliminados. Veja, o ato administrativo, quando eles acontecem no mundo. E eles possuem características, eles possuem atributos, eles possuem elementos que serão objeto da discussão jurídica. E aquele ato que aconteceu, embora nós fiquemos discutindo ou não sobre ele, o que nós vamos discutir é saber se aquele ato que aconteceu de fato é um ato que qualquer um que filmou, é verdade que o ato aconteceu. Nós vamos discutir se aquele ato deveria ter acontecido daquele jeito ou de outro. E esse é o importante para nós, porque para a gente discutir isso, nós precisamos registrar aquela ação e nós vamos discutir o que está registrado, seja por meio do papel e caneta, seja por meio de um PDF, seja por meio de um vídeo. Não sei se eu me fiz entender. Se eu não fiz, a gente continua aqui até ficar mais claro. Aline, por favor. Não, consegui sim, agora entendi. Muito obrigada. No direito privado, a gente fica discutindo, por exemplo, você vai, meu Deus, um contrato de compra e venda deu pau. Gente, veja, o contrato aconteceu, tá? E veja, muitas vezes o contrato é verbal, muitas vezes o contrato é escrito, e algumas vezes é até escritura pública. E dá problema, e você vai discutir, puxa vida, será que os elementos do ato estavam presentes? Será que as características são essas mesmas? Deveria ter sido feito de um jeito? A lei manda fazer de outro? Nós precisaremos verificar, vamos ter que provar se o ato aconteceu de acordo com a legislação ou não. Nós temos que provar se tudo que aconteceu foi direito ou não. E olha que interessante, no direito público, a prova sempre, o ônus da prova é sempre de quem não é do poder público. O poder público certifica e dá fé. E aquilo tem presunção de verdade.
Olha que coisa doida. O oficial de justiça, se ele certificar e der fé que ele encontrou o réu, o processo começa, ainda que seja mentira. Isso aconteceu há 20 anos, desculpa, isso aconteceu há 28 anos. Eu era estagiário e eu me lembro que isso aconteceu, não foi no meu escritório, no escritório em que eu estagiava, aconteceu num outro escritório de um amigo meu de faculdade. Uma ação milionária, assim, uma ação caríssima, foi dada entrada numa vara civil do Fórum João Mendes Júnior, em São Paulo, e o oficial de justiça certificou e deu fé que citou o réu. 15 dias depois, a época eram 15 dias, não eram 15 dias úteis, era o Código de 1973, o juiz declarou a revelia, sentenciou procedente o pedido e começou a ação de execução, não era cumprimento de sentença à época. E a ação de execução era milionária e já estava pedindo penhora dos bens do executado. Aí o advogado chegou lá no fórum, foi falar com o juiz, mostrou o passaporte do réu, do executado, com um carimbo de entrada na França, algumas semanas antes de ter sido citado pelo oficial de justiça, e apresentou todos os cadernos, apresentou toda a vida acadêmica desse réu na França, mostrando que naquele dia que ele foi citado, ele estava tendo prova numa pós-graduação lá na França. Ou seja, o oficial de justiça, a menos que tivesse esquecido de dizer na certidão de citação que ele foi até a França para fazer a citação durante a prova de pós-graduação do réu, e voltado para cumprir a citação, ele efetivamente mentiu. Ou seja, a citação ela é um ato com presunção de veracidade, ou seja, o oficial de justiça tem presunção para dizer assim, olha, se eu falar que citei, eu citei, mas o réu, ele conseguiu provar que aquela certidão do oficial de justiça era falsa, ele estava dando um dado que não era verdadeiro, e por causa disso, o juiz falou o seguinte, olha, já que tudo que aconteceu no processo foi baseado numa citação válida, e como essa citação eu estou verificando agora, que não é válida, porque a pessoa efetivamente não foi citada, porque o oficial de justiça não foi até a França citar a pessoa nunca ficou sabendo desse processo, portanto, não houve oportunidade de direito de defesa, eu declaro que aquela citação, por ser inválida, tudo o que aconteceu depois dela deve ser eliminado ex tunc, ou seja, a ação de execução foi jogada fora no lixo, a declaração de revelia, sentença procedente, foi tudo declarado nulo. E deu-se para o réu 15 dias para ele apresentar a contestação dele. Eu não sei depois se o réu ganhou, se perdeu, etc. Mas o oficial de justiça sofreu um processo administrativo disciplinar e deixou de ser oficial de justiça. E acho que também sofreu um processo criminal por causa do seu ato. Veja, você consegue provar, às vezes, que o cara fez coisa errada. E, às vezes, você não consegue. Se, por acaso, você não tiver como provar que aquela multa não é sua, infelizmente, você vai morrer pagando aquela multa. As discussões, elas são posteriores à realização do ato. E, às vezes, você precisa de provas. E, às vezes, você pode discutir isso exclusivamente na área do direito. Mas isso é uma questão mais para a prática jurídica do que para essas discussões aqui na nossa matéria. Alguém fez uma pergunta aqui, Leonardo. Professor, a decisão de um juiz que controla uma política pública pode ser considerada um ato administrativo, uma vez que ele tem presunção de legalidade, tipicidade, imperatividade, executoriedade e tipicidade? Olha, a decisão de um juiz nunca vai ser um ato administrativo, vai ser um ato jurisdicional. O administrador público, ele é o controlador, ele é o realizador de uma política pública na fase administrativa. Se, por acaso, o administrador público, por lei, tem o dever de desenvolver uma política pública, de implementar uma política pública, e algum cidadão não gosta da forma como o administrador realiza aquela política pública, o cidadão tem a possibilidade, tem o direito subjetivo de ingressar no judiciário e pedir a um juiz que controle a legalidade daquela política pública. Cuidado,
Muitos atos de uma política pública são discricionários e a discricionariedade, em regra, não é controlada judicialmente, tá bom? Atos discricionários, em regra, não sofrem controle da discricionariedade. Apenas se o ato discricionário for ilegal, o juiz tem a prerrogativa de dizer que aquilo é ilegal e mandar fazer de novo, ok? Mas o ato do juiz é um ato jurisdicional, nunca será um ato administrativo. Recentemente, eu acho que vocês devem ter acompanhado isso, teve um juiz no Maranhão, no Piauí, eu não vou lembrar o nome desse juiz, que ele mandou receber uma ação judicial, óbvio, tá, pelo amor de Deus, o juiz não pode ele dar a entrada na ação e ele decidir. É preciso que alguém, por inércia, peça ao juiz que dê uma ordem judicial. E o juiz recebeu uma ordem, o juiz recebeu uma ação com pedido de impor lockdown no estado inteiro, no município ou na região metropolitana toda. A gente dá um Google, vocês vão pegar o nome do juiz e a cidade. E o juiz mandou, ou seja, deu uma ordem judicial para uma questão de saúde pública, de fechar a cidade ou fechar o estado inteiro até que a pandemia fosse normalizada. Veja, esse ato do juiz é um ato de política pública? Tecnicamente falando, não é. Tecnicamente, o juiz dá uma ordem judicial e essa ordem judicial pode ser entendida como uma ordem no sentido de dar força ou declarar a validade de uma política pública ou impedir que aquela política pública ou aquela ação do administrador seja realizada numa função, num determinado jeito ou em outro. Minha posição particular é que os juízes já têm muito trabalho e não cabe a eles a prerrogativa de ficar decidindo política pública. Política pública é algo dos poderes políticos, ou seja, legislativo e executivo, e o juiz não tem nada que se meter com isso. Mas isso é uma posição doutrinária minha, e olha, eu não sei nem se eu estou com a maioria ou com a minoria, eu não fiz esse estudo. Mas controle judicial de política pública é um dos temas do momento. Se você não sabe o que fazer em termos de monografia de conclusão de curso no 5º ano, está aí um belo tema para estudar. E se quiser, por acaso, fazer mestrado, existem pelo menos 10 professores aqui na PUC interessadíssimos em orientar um trabalho de mestrado envolvendo controle judicial de políticas públicas. O Haroldo, que é melhor no Google do que eu, acabou de mostrar para nós que o juiz chama Douglas Martins e foi no Maranhão. E ele sofreu, parece, um processo no Conselho Nacional de Justiça, não porque ele deu essa decisão, mas porque ele foi chamado para explicar isso em várias lives, e uma das lives ele acabou explicando isso para um cara que é pré-candidato ao governo ou à prefeitura, acho que a prefeitura de São Luís, e isso foi entendido como um ato partidário do juiz, e ele está sofrendo as consequências de sua publicidade, de ter se tornado celebridade instantânea nesses tempos de pandemia. Gente, eu não consegui nem terminar. Lembra que na aula passada eu falei que eu não ia conseguir, em 10 minutos, nos dar continuidade a esse tema. Nós estamos no segundo item aqui da aula e nós não conseguimos avançar, mas não tem problema. Essa primeira parte aqui realmente ela precisa ficar bem clara e eu não estou preocupado se a gente ficar até mais uma aula depois nessa parte introdutória. Vamos lá. Continuando o item 3.2, o próximo parágrafo aqui do item 3.2. Porém, ao longo do tempo, a doutrina identificou, por força da necessidade prática da administração, que muitos atos praticados pela administração pública não possuíam esses atributos ou essas características. Veja, os estudiosos de direito administrativo, vendo as ações administrativas de proteção à saúde, à segurança e à saúde públicas, identificaram que aquele ato de entrar na casa da pessoa, tirar a pessoa de lá, ou tirar o foco de dengue ou a praga de lá, tinha 4 características. O administrador público entrava lá porque presumia-se
que era legal entrar para salvar uma vida, para resolver um problema de saúde pública ou de segurança. Aquilo tinha coercibilidade, aquilo era executório, porque não tinha que pedir para o judiciário, e aquilo era uma conduta típica do administrador. Ele existia para fazer aquilo. E havia interesse público, aquilo era um ato concreto, imediato, unilateral, etc. Porém, começou-se a verificar que muitos atos do administrador público não possuíam esses atributos. Ou seja, o administrador agia, ele praticava um ato que era atribuído à administração, ou seja, ele estava exercendo uma função pública, logo aquele ato era um ato da administração pública, mas aquele ato não possuía essas características, ela não possuía esses atributos. E aí o pessoal começou a ficar doido, porque, puxa vida, como é que o ato administrativo que nós decidimos que tem esses atributos, há atos que não têm esses atributos? E aí começou uma discussão, particularmente, no meu entendimento, estéril, que existem dois tipos de ação da administração pública. Existe o ato administrativo, que tem essas características, esses 4 ou 8 atributos, e existem atos da administração, que são atos que a administração realiza, mas que não possuem esses atributos, que não possuem essas características. E aí começou-se a dizer que existe o ato administrativo e o ato da administração. Gente, isso é estéril, isso é completamente... não tem que ficar discutindo a respeito disso. Tá? Tanto que os próprios autores que fazem essa distinção, quando viram a página dos seus livros, continuam a falar que ato administrativo e ato da administração são praticamente sinônimos. Então, não se preocupem em usar a expressão ato administrativo ou ato da administração, apenas entendam que, historicamente, esses atributos foram verificados em determinados atos que a administração realizava. E existem outros que, ora, possuem essas características e, ora, não possuem. Tanto que alguns autores entendem que a única característica que todo ato realizado pela administração tem é a presunção de legalidade. As outras características, os outros atributos, eles aparecem para alguns atos e eles aparecem para outros atos, não estão sempre presentes, ok? Mas veja, por que a gente está falando da história do ato administrativo? Porque o direito administrativo, porque o direito público, ele foi construído. Nós temos 250 anos de direito público construído, originalmente sobre a noção da prerrogativa de um administrador público de entrar na casa, no asilo inviolável de um cidadão de direito privado e entrar lá sem autorização do cidadão ou do Poder Judiciário para resolver um assunto de interesse público premente e predominante. Toda a questão da supremacia do interesse público sobre o privado, todo o desenvolvimento dos 5 princípios atualmente constitucionais do artigo 37, que é o acrônimo LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tudo isso foi construído sobre este edifício do ato administrativo que, historicamente, lá atrás, possuía 4 características ou atributos. Todo o direito administrativo é tributário deste estudo sobre o ato administrativo, e por isso é tão importante entender, e por isso que, dogmaticamente, se alguém perguntar para você qual a característica ou atributos do ato administrativo, quais são os atributos do ato administrativo, a resposta dogmática são esses 4, ainda que existam inúmeros outros atos que não possuem esses 4 atributos ou características. Mas, dogmaticamente falando, esta é a resposta, e, historicamente, nós entendemos a importância dessa compreensão, ok? Item 3.3, conceito de ato administrativo. Gente, eu coloquei aí para vocês algumas definições de vários autores, e vamos ficar aqui com... Eu gosto muito da definição do Eli Lopes Meireles, porque acaba sendo a mais tradicional, mas atualmente o pessoal usa muito a do Carvalho Filho. Podemos, então, conceituar o ato administrativo como sendo a exteriorização da vontade dos agentes da administração pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito público, vise a produção de efeitos jurídicos com o fim de atender ao interesse público. E o Eli Lopes Meireles tem outro ali, depois nós temos umas considerações do Bandeira de Mello e da Maria Silvia, e todos eles falam que o ato administrativo é uma ação deliberada de um agente público que, nessa função, visa a produção ou visa a concretização de interesses públicos. Gente, esse conceito é muito amplo, esses conceitos são muito
etéreos, eles são muito abstratos, fica muito complicado usar qualquer um deles. E por que fica complicado? Eu apresento 4 pontos para vocês logo abaixo, que, primeiro, né, eles falam muito que o ato administrativo tem a ver com a vontade do administrador público. Gente, a corrente antivoluntarista está certa nesse ponto. A vontade do agente não interessa. O que interessa é que alguém realize aquele ato no exercício da função pública para atingir uma função pública, porque a lei manda que a supremacia do interesse público seja sempre prevalente sobre qualquer interesse privado. Então, se o agente quiser ou não quiser fazer aquele ato, não interessa. Se ele tiver com vontade de fazer aquele ato, se ele deliberadamente fizer aquele ato, não interessa, ele tem que fazer aquele ato mesmo contra a própria vontade. Não existe vontade como característica fundamental do ato administrativo. Nós não vamos depois ficar discutindo se o agente queria ou não queria fazer aquilo. Ele tinha o dever de realizar aquela função, ele tinha o dever de que aquele ato acontecesse, logo, a vontade não pode ser objeto da discussão. O que mais? 2, né? Estou na página 6. O Eli Lopes Meirelles apresenta um monte de verbos na definição dele, que fala que o ato administrativo deve declarar direitos, constituir direitos. Na verdade, todos esses verbos, na definição dele Lopes Meirelles, eles estão presentes antes na lei, porque o ato administrativo ele simplesmente concretiza algo que já está na lei. Então, se a lei declarar direitos, constituir direitos, impuser obrigações, o ato administrativo vai, na vida real da pessoa, no caso concreto, dar imediatidade a esses verbos e vai realizar um ato de declaração de direito, ou vai ter um ato de constituição de direito, ou vai ter um ato de imposição de ônus, mas porque a lei já previa isso. Veja, não existe possibilidade no direito brasileiro do ato administrativo criar direitos ou impor deveres que não estejam previstos antes na lei. Artigo 5º da Constituição, não me lembro agora o inciso, dá um Google aí, gente, manda para todo mundo qual é o inciso, está escrito, ninguém faz ou deixa de fazer senão em virtude de lei. Se por acaso o ato administrativo quiser impor algo que não tem lei prévia determinando, aquele ato administrativo é nulo. Se o ato administrativo deve cumprir a lei, ora, se a lei não existe, aquele ato não deveria existir também. Aquele ato deve ser entendido como ilegal, inconstitucional, e todos os eventuais efeitos que ele tenha causado na vida devem ser declarados ineficazes, extintos, ex tunc, ou seja, desde o momento em que ele foi realizado. Ok? Terceiro ponto, o Bandeira de Mello gosta muito do exemplo de sinais de trânsito que emitem atos administrativos. Gente, você já parou num semáforo, e o semáforo ele passa do verde para o vermelho, do vermelho para o preto, perdão, do vermelho para o verde, do verde para o vermelho, sem a manifestação de vontade. Aquilo acontece de maneira mecânica e não há manifestação de vontade alguma, e passa num sinal vermelho para ver o que acontece, principalmente se tiver radar, pardal, controle fotográfico ali. Veja, não tem vontade nenhuma e você vai tomar uma multa desse jeito. Professor, mas os sinais de trânsito são programados por um agente público que realiza isso com base em uma função administrativa. Concordo, mas veja, houve uma programação para que o sinal de trânsito aconteça de um jeito ou de outro. Não há vontade envolvida. Okay? E veja, os sinais de trânsito, os sinais programados, eles são fatos administrativos, eles geram consequências. Se por acaso estiver vermelho e você passar, há uma consequência de tomar uma multa e não há vontade nenhuma envolvida. Ok? E o quarto item, o silêncio, ele pode ser entendido como ato administrativo. A maior parte da doutrina considera que o silêncio não é ato, o silêncio pode ser até um fato. Em direito civil existe o silêncio eloquente, lá do artigo 111 do Código Civil, mas no direito administrativo o silêncio quer apenas significar omissão. E essa omissão deve ser suprida por ordem judicial. Ainda que a lei determine que o silêncio do agente público signifique anuência tácita ou denegação tácita, isso é um fato administrativo. Eu vou dar um exemplo interessante. Muitas pessoas precisam de medicamento e não têm condição de pagar por eles. O direito à saúde é previsto constitucionalmente, existem muitos remédios na lista do SUS,
de modo que, se por acaso você precisar de um remédio que conste dessa lista, basta ir até ao SUS e ser medicado, passar pelo médico, o médico identificar o seu problema de saúde e ele vai te prescrever um medicamento que você pega no próprio pronto atendimento, na própria unidade de atendimento, no próprio postinho, como a gente fala. Só que às vezes não tem um medicamento lá, acabou, não tem, não vai comprar outro, não tem previsão, etc. Bom, não dá para você esperar, porque se você ficar esperando pelo remédio e o remédio não chegar, talvez piore a tua situação de saúde, talvez você morra. O que você faz? Você vai até a Defensoria Pública, você vai até a assistência judiciária da PUC de Campinas, você vai até um advogado da sua confiança, na modalidade pro bono, e pede a ele que obtenha judicialmente o fornecimento daquele remédio. O advogado vai apresentar uma petição ao juiz. Aliás, antes disso, ele vai notificar o posto de saúde, dizendo que aquela pessoa tem o direito de receber aquele remédio ele faz parte da relação de medicamentos postos à disposição do público pelo Sistema Único de Saúde, e que ele precisa daquele remédio, a falta daquele remédio é uma afronta ao direito à saúde daquele cidadão. E pede que aquele remédio seja entregue dentro de 10, 15, 20 dias. Veja, não dá para pedir para ser imediato, porque se está faltando, precisa dar um prazo para a administração fazer a compra. Depois daquele prazo, vai-se até o local, não teve informação nenhuma, pode entrar com ação judicial, mandado de segurança, dizendo ao juiz tem um direito à saúde, e aliás um direito à vida que está sendo prejudicado, ele tem direito a receber o remédio devia estar disponível para ele, não está disponível, demos prazo para a administração pública entregar o remédio, não fez nada. O que o juiz faz? Dá uma ordem ao poder, à administração pública, à Secretaria de Saúde, dizendo, entrega imediatamente esse remédio sob pena de multa, etc. Não sei das contas. Veja, o juiz não vai criar o remédio, o juiz não vai mandar o remédio vir do exterior, o juiz não vai fazer nada de espetacular. O juiz simplesmente vai falar o seguinte: administrador, tem uma lei, tem uma norma dizendo que esse remédio está aí no teu estoque, que você devia entregar para ele. Se não está no estoque, você tem que comprar logo. Se você não comprou, isso tudo é coisa que você devia ter feito. Você já devia ter se planejado para isso. Planejamento é princípio da administração pública, artigo 6º do Decreto-Lei 200 de 67. Caramba, entrega esse remédio, sob pena de responsabilidade do administrador, sob pena de responsabilidade, etc. Ou seja, o mandado de segurança é uma ordem para o secretário de saúde fazer aquilo que ele já deveria ter feito. Por isso a ilegalidade é passível de solução por remédio constitucional chamado mandado de segurança. Veja, é perfeitamente possível entender o silêncio, ou seja, o administrador foi notificado para entregar e não adianta chegar para o juiz e falar assim: juiz, olha, passou já 10, 15, 20 dias e ele não entregou. Veja, como passou tanto tempo sem que ele se manifestasse, entende-se que esse silêncio foi uma negativa de entrega. Mas veja, não é que esse silêncio significa que o administrador disse: eu não vou te entregar. Simplesmente não houve um ato deliberado, não houve um ato administrativo. O silêncio não é entendido como um ato comissivo do administrador. A omissão deve ser entendida como um fato na administração pública. Tá? Não se pode entender essa omissão, esse silêncio, como um ato omissivo. Deve ser entendido como um fato administrativo e não um ato. Isso é uma distinção importante doutrinária entre o direito público e o direito privado. Okay? Gente, são 9h33 no meu relógio, eu já passei do tempo que eu deveria estar com vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida, etc., eu estou à disposição, senão podemos encerrar e retomamos a partir deste finalzinho do item 3 e continuaremos no item 4, a partir da aula que vem, onde nós vamos deixar os atributos do ato administrativo, as características dele de maneira mais precisa, vamos falar com cuidado de cada um deles. Podemos encerrar, podemos interromper por aqui e continuaríamos na próxima aula, terça-feira que vem, às 8 horas da manhã. Tudo bem?
O silêncio eloquente de vocês em direito privado significa anuência tácita. Mas como a matéria é de direito administrativo, vamos entender isso também como um fato, ou seja, a concordância. Pessoas estão aqui no chat dizendo que podemos encerrar. Gente, eu agradeço a presença de todos, continuem seguros e espero vê-los todos com saúde. Aliás, espero não vê-los, né, porque eu não consigo enxergar ninguém. Espero não vê-los com saúde. Espero não vê-los, porém, com saúde, na terça-feira. Muito obrigado a todos. Eu encerro a gravação neste momento.